Sabe quando uma notícia local explode e de repente o mundo inteiro está de olho? Foi exatamente o que aconteceu com uma operação policial no Rio de Janeiro. Jornais de Londres a Nova York estamparam o evento nas suas capas. Mas por quê? O que essa operação teve de tão diferente para virar notícia global? É isso que a gente vai entender agora. Olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, é só ver o que a imprensa britânica falou. O jornal The Guardian, por exemplo, não mediu palavras. Eles simplesmente cravaram o pior dia de violência da história do Rio. Peraí, pare e pensa um pouco. O Rio de Janeiro, uma cidade que infelizmente já tem um histórico de conflitos e mesmo assim, esse dia se destacou. Alguma coisa muito séria aconteceu ali. E o motivo de todo esse espanto, de todo esse choque global, pode ser resumido em um número pesado, mais de 64 vidas perdidas. Isso não é só um dado, gente. Foi a operação policial com o maior número de mortes na história da cidade. É um número que faz a gente parar tudo e perguntar, mas afinal, o que foi que aconteceu? Então tá, vamos voltar lá pro começo, pro epicentro da coisa toda. Que operação foi essa? Pra gente entender as manchetes lá fora, primeiro a gente precisa mergulhar no que rolou aqui dentro, nas ruas do Complexo do Alemão e da Penha. O que a gente tem aqui é basicamente um cenário de guerra urbana. O alvo, o Comando Vermelho, uma das maiores facções do país. E o local, uma área onde moram cerca de 300 mil pessoas. É muita gente. Mas o que realmente deixou todo mundo de cabelo em pé foi uma tática nova. Relatos de que criminosos estavam usando drones armados para atacar a polícia. Drones. E para completar, a polícia apreendeu quase 100 fuzis. O resultado de tudo isso, um caos generalizado que travou a cidade inteira. E foi aí que a coisa toda virou notícia internacional. A história atravessou o oceano. Mas o mais curioso é como cada lugar contou essa história. Cada jornal deu um foco diferente. Vamos dar uma olhada em como o mundo viu o que estava acontecendo no Rio. E essa tabela aqui é perfeita para a gente ver isso. É a mesma notícia, mas com olhares totalmente diferentes. Lá no Reino Unido, o The Guardian focou na parte da tecnologia de guerra, na história dos drones. Já o Financial Times, que também é de lá, fez uma análise mais ampla, conectando a violência com a imagem do Brasil prestes a receber a COP30, a cúpula do clima. Cruzando o oceano, nos Estados Unidos, o New York Times foi para uma discussão mais política, sobre o uso da palavra narcoterroristas. E lá na Espanha, o El País meio que resumiu o sentimento geral. A violência foi simplesmente extraordinária. E essa frase do jornal espanhol, extraordinário até para os moradores locais, talvez seja a mais forte de todas. Pensa bem, o que quer dizer quando até quem vive no Rio, que infelizmente já está acostumado com um certo nível de violência, acha que um evento foi fora do comum? Isso dá a dimensão exata da intensidade do que aconteceu naquele dia. Beleza. Até aqui a gente viu o que aconteceu e como a notícia se espalhou. Mas para entender a história completa, a gente precisa dar um zoom out, sabe? Olhar o quadro geral. Porque essa operação no Rio não foi um raio em céu azul. Ela está conectada com forças globais muito maiores. E aqui a gente chega no ponto central. É como se fosse uma moeda com duas faces. De um lado está a briga local, a polícia do Rio contra as facções superarmadas. Mas do outro está o que financia tudo isso. É o motor da coisa toda. A demanda por cocaína na Europa e nos Estados Unidos não é um problema deles, lá longe. O dinheiro que sai de lá é o que compra as armas que são usadas aqui. Uma ponta alimenta diretamente a outra. E essas conexões com o resto do mundo não param por aí não. A coisa foi tão séria que o governo americano chegou a cogitar classificar o Comando Vermelho como uma organização terrorista. E essa palavra narcoterrorista, usada pelo governador, não veio do nada. Ela ecoou um discurso político que já foi visto tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E para botar mais lenha na fogueira, tudo isso rolou bem na véspera de o Rio ser palco de eventos da COP30. Imagina a pressão. Bom, com o número de mortos desses e o mundo inteiro olhando, era óbvio que as perguntas iam começar a ser feitas sobre a atuação da polícia. A questão da violência policial no Brasil não é nova, claro, mas esse episódio específico colocou o assunto debaixo de um holofote global. E olha só esse número que veio da reportagem do El País, 10%. Sabe o que isso significa? Que de cada 10 mortes violentas no Brasil, uma é causada pela polícia. É um dado muito, muito forte. E ajuda a gente a entender por que a ação policial por aqui é sempre um tema tão delicado e acompanhado de perto lá fora. Mas a discussão não fica só na crítica, não. No meio de todo esse debate, as próprias matérias internacionais mostraram uma luz no fim do túnel, uma possível solução que já está sendo testada: as câmeras nos uniformes dos policiais. E parece que tem funcionado.
Os dados iniciais sugerem que o número de mortes em confrontos diminuiu onde as câmeras foram adotadas, ou seja, a busca por uma saída também faz parte dessa história complexa. E tudo isso nos leva a uma grande pergunta, que fica no ar sobre o Rio de Janeiro. Como é que a cidade do cartão postal, da beleza, da cultura, como é que essa imagem convive com uma realidade local tão brutal? Essa operação foi mais do que só uma notícia. Foi tipo um espelho que mostrou para o mundo inteiro o profundo contraste entre a imagem que o Rio projeta e a vida real de quem mora lá. É uma questão complexa que fica para a gente pensar. Valeu pela companhia.